Então nós vamos continuar hoje com o nosso leitura comentado do capítulo 4, essa vez o capítulo 4 do livro A Revolução Copernicana de Thomas Kuhn. Nós já vimos os 3 primeiros, retomando apenas, né, só para lembrar, o primeiro trata do modelo teórico intelectual que era usado pelos antigos, que o Kuhn chama de modelo das 2 esferas, a Terra no centro, depois as esferas das estrelas ao redor da Terra e diversas esferas planetárias. O capítulo 2 trata do principal problema intelectual que os astrônomos buscaram resolver dentro desse modelo, que era o problema dos planetas. Como é que a gente explica que o movimento dos planetas não gire circularmente ao redor da Terra, né? Tem aquelas irregularidades, e a gente viu como apresenta diversas soluções que os antigos propuseram para esse problema. E depois ele apresenta no capítulo 3 a cosmologia antiga, a cosmologia aristotélica, dentro da qual essa tradição de astronomia antiga se inseriu. Certo? Então ele apresenta diversos aspectos, né, da astronomia antiga, o fato de o universo ser finito, o fato de haver uma teoria de 4 elementos que compõem os objetos aqui na Terra, depois o éter para os objetos nas esferas celestes. Ele tem uma teoria do lugar natural de cada um desses elementos no universo. Ele tem uma teoria do universo como sendo pleno, quer dizer, não existe nenhum vazio no espaço. Matéria e espaço são interdefinidos, quer dizer, um não existe sem o outro. E o Aristóteles tem uma teoria do movimento, e essas coisas todas estão interligadas, integradas, né, com a sua astronomia. E esse arcabouço geral, dentro desse arcabouço geral, a ideia de que a Terra está no centro do universo tem um lugar central. Então, embora muitas modificações tenham sido feitas na astronomia e na cosmologia antigas, durante a Antiguidade mesmo e depois durante a Idade Média, esse preceito fundamental de que a Terra ocupa o centro do universo, ele era central demais para poder ser mudado sem que modificações profundas não tivessem de ser feitas também em outros domínios. Tá? Então foi algo que a permanência dessa concepção durante toda a Idade Média, a prevalência dessa concepção geocêntrica durante toda a Idade Média, não se explica apenas pela autoridade de Aristóteles ou da tradição. Tem algo mais aí. O Kuhn acha que esse algo mais está no caráter central da tese de que a Terra é o centro do universo para a astronomia e a cosmologia antigas. Tá? Então tem razões teóricas internas para essa concepção ter sido tão persistente na nossa história. Então, esses são os 3 primeiros capítulos. O modelo antigo, problemas com o modelo antigo e a cosmologia antiga dentro da qual o modelo antigo está inserido. O capítulo 4 agora trata do contexto mais próximo da Revolução Copernicana, o contexto em que Copérnico viveu. Então, Kuhn apresenta como é que essas concepções antigas, essas teorias antigas, foram recepcionadas e apreendidas na época de Copérnico. Então, tem um período histórico bem grande que está sendo coberto aqui, tá? Porque Aristóteles escreveu, Aristóteles viveu no século IV a.C., o Ptolomeu viveu no século II, o livro mais importante dele, o livro mais importante aqui para o nosso propósito, o Almagesto, foi escrito no ano 150, e então tem um período, tem vários séculos entre um e outro, Aristóteles e Ptolomeu, 450 anos talvez. E o Copérnico viveu no século XV, né? Viveu no século XV e XVI, tá? Na virada do século XV para o século XVI. Né? Copérnico nasceu em 1473 e faleceu em 1443. O livro mais importante aqui para nós de Copérnico foi publicado no ano da morte dele, em 1543, desculpe. Então tem um período bem grande aí que está sendo coberto e muitas mudanças aconteceram. Em particular durante a Idade Média, porque a Idade Média não é um período homogêneo. Tem muitas mudanças que aconteceram na filosofia, na cosmologia e nas relações entre a teologia cristã e as ciências. Né? Então o que aconteceu?
a gente teve um período a partir do século II. Primeiro tem uma diferença entre Aristóteles e o contexto em que Aristóteles escreveu, que era um contexto ali centrado em Atenas, né? Então a produção intelectual grega daquele período estava centrada em Atenas, e a época em que Ptolomeu escreveu, a produção principal intelectual estava centrada é chamado período helenista, estava centrado em Alexandria. E as preocupações de Aristóteles e de Ptolomeu eram um pouco diferentes. A ênfase que eles davam para a astronomia era diferente. Então, a astronomia em Aristóteles faz parte da sua cosmologia, são dois aspectos de uma mesma obra, né? Cosmologia e astronomia. Em Ptolomeu, eles não estão tão intimamente ligados. A astronomia de Ptolomeu é uma astronomia mais matemática, que está mais focada na resolução de questões assim técnicas, matemáticas, na previsão do movimento dos planetas. E às vezes até o Ptolomeu nota que há um conflito entre as soluções que ele está propondo, que é a solução através de epiciclos, né, para o problema dos movimentos, e a cosmologia aristotélica. E ele meio que deixa isso de lado, né, e continua propondo a teoria dele. Então isso já mostra que existe uma certa separação ali entre a solução técnica para problemas, técnica matemática para o problema dos planetas e a cosmologia geral. E essa separação entre cosmologia, o aspecto filosófico, metafísico, mas as causas, né, daquilo que a gente observa, e a previsão de fenômenos é algo que é importante para nós, porque faz parte, né, da Revolução Copernicana e da Revolução Científica em geral. A ciência que a gente tem hoje, até hoje, que começa no período copernicano, e que a gente tem até hoje, é uma ciência que se preocupa em encontrar regularidades e prever fenômenos. E não está preocupado, como Aristóteles estava, muitos medievais também estiveram preocupados na elaboração de uma teoria geral cosmológica, que explique as primeiras causas, as essências. Isso não é a preocupação dos cientistas atuais, não era a preocupação de Copérnico, e em parte também já não era a preocupação central de Ptolomeu. Tá? Então, a ciência, chamada ciência, a produção intelectual, vamos dizer assim, né, científica, teórica, europeia, entra em declínio após o século II, né, logo após a morte de Ptolomeu. A produção que estava centrada em Alexandria e outras cidades entra em declínio, em parte em razão do declínio do Império Romano. E isso dura vários séculos, né, até que a gente tenha o colapso do Império Romano Ocidental e as invasões muçulmanas, que acontecem no século VII. Com as invasões muçulmanas, né, então, durante esse período do século II até o século VII, Ptolomeu e Aristóteles eram praticamente desconhecidos na Europa. E eles foram recuperados depois para o pensamento europeu através das invasões muçulmanas. E porque os europeus agora passam a ter contato com traduções árabes dos textos de Ptolomeu e de Aristóteles. Então a gente tem traduções de traduções agora sendo feitas, né? Traduções latinas de traduções árabes dos textos de Ptolomeu e de Aristóteles começam a ser feitas a partir do século 9, 10, e isso, junto com isso, vem uma nova época na economia, na sociedade europeia. A igreja se consolida, né, consolida o seu poder, digamos assim, na estrutura de poder da Europa, e aumenta as suas relações comerciais, diplomáticas com os outros países, inclusive os países muçulmanos, e há gradualmente um renascimento, digamos assim, um acréscimo, né, uma modificação na produção intelectual, filosófica desse período, que vai do século X até o século XIII, né, então é um período chamado o período da escolástica. E é um período de muitas mudanças no pensamento ocidental, um período em que de muito criativo, de grandes transformações, de muito rigor, de muita sistematização do pensamento, né, de elaboração de teorias metafísicas,
de resolução de problemas que estavam em abertos. Enfim, isso então faz com que as leituras que acontecem agora, nesse período no final da Idade Média e Renascimento, agora com Copérnico, as leituras que passam a ser feitas de Aristóteles e depois de Ptolomeu são leituras que colocam problemas que são novos, que não estavam presentes para os autores, para o próprio Aristóteles e para Ptolomeu ou para os seus leitores antigos. São problemas do tipo assim, primeiro tem problemas textuais, né? O que eles estavam dizendo, como é que a gente traduz esses textos, e havia também problema com os manuscritos, muitos manuscritos haviam sido em parte corrompidos, então não se sabia se uma certa frase ali não fazia sentido porque uma palavra foi mal copiada, se mal traduzida, ou se não fazia já sentido no original, como é que a gente entende isso? Será que a tradução, na tradução alguma coisa se perdeu? Então tinha essa discussão, uma preocupação textual que não era uma preocupação tão forte para os antigos. Em segundo lugar, havia uma ideia de que eles estavam, enfim, para os medievais, que eles estavam descobrindo uma espécie assim, de sabedoria antiga, e isso tendia a ser lido como uma espécie de corpo único, né? Os sábios antigos. Só que a antiguidade também foi um período assim muito heterogêneo, né, no que diz respeito ao pensamento, e também de grandes modificações entre Aristóteles e Ptolomeu há vários séculos. Então eles não pensavam as mesmas coisas, mas eles inicialmente foram lidos como fazendo parte de um bloco único. Então, algumas das soluções, por exemplo, que Ptolomeu apresenta para o problema dos planetas é diferente da solução que Aristóteles apresenta. Né? O Ptolomeu apresentou a teoria dos epiciclos e Aristóteles apresentou havia defendido antes a teoria das esferas homocêntricas. Então, como é que tu concilia isso? Né? Então, isso se colocava como um problema para os leitores medievais e renascentistas, mas algo que isso não era um problema para Ptolomeu e para Aristóteles, porque eles sabiam, ou para Ptolomeu e para os leitores antigos, porque eles sabiam que Aristóteles e Ptolomeu pensavam coisas diferentes. Então, além disso, os leitores medievais e renascentistas estão num contexto teológico, cultural, cristão, que é bem diferente do contexto antigo. Então, isso que o Kuhn está apresentando, ele está dizendo assim, olha, o modo como apresenta na primeira sessão do capítulo 4. O capítulo 4 tem 4 sessões. Na primeira sessão ele apresenta isso, ele diz isso, o modo como Aristóteles e Ptolomeu foram lidos pelos medievais e renascentistas foi muito diferente do modo como os antigos liam esses autores, tá? Eles encontraram nos textos novos problemas, eles liam esses textos com outros objetivos, e coisas que eram problemáticas para os antigos deixaram, eles nem notavam, e novos problemas apareciam, né, para eles. Então, em particular, problemas problemas de leitura textual, como interpretar, como traduzir, como conciliar, e como inserir essas teorias no contexto cristão. Em segundo lugar, na segunda sessão, o Kuhn fala do papel da igreja, da influência da igreja na produção científica. E também, com relação à igreja, o período medieval foi muito heterogêneo, muitas coisas aconteceram. A igreja não teve um papel único. Então, houve períodos em que a igreja foi uma promotora do desenvolvimento intelectual e filosófico e científico, né? Em particular nesse período da escolástica. Do século X ao século XIII. Então, né, a criação das primeiras universidades, o pensamento filosófico, o desenvolvimento da lógica, da cosmologia, tudo isso está ligado, foi incentivado, né, aconteceu em meio a debates de filósofos cristãos. Mas no período anterior a esse, no período do século IV até o século X, a atitude da igreja era ambígua com relação ao desenvolvimento intelectual. Então, foi um período em que não havia assim não havia uma preocupação em incorporar a tradição antiga, pagã,
a tradição intelectual metafísica cristã. E então o Kuhn cita ali alguns textos do Santo Agostinho, que tem uma atitude meio ambígua com relação à ciência, quer dizer, ambígua, quer dizer, ele pode ser lido sim, não, vamos incorporar, não vamos, mas o que mais importa é a fé. E ele cita alguns pensadores secundários que têm, por exemplo, que defendiam o terraplanismo, né? Isso nunca foi a doutrina oficial da igreja, mas enfim, era um pensamento representativo, uma espécie de senso comum de muitas pessoas da época, né? Algumas até razoavelmente importantes. Então, nesse período inicial, há essa a atividade intelectual, teórica, científica não é propriamente incentivada, tem uma certa animosidade com o desenvolvimento filosófico e teológico da igreja. Depois a gente tem um período do século X ao século XIII em que essas coisas, em que há um incentivo, há uma incorporação, em que o desenvolvimento, um florescimento, né, do pensamento cristão na escolástica, que é incentivado pela igreja. E depois a gente tem um período que isso continua acontecendo na fase inicial do Renascimento, mas depois, a partir do século XVI, XVII, há uma mudança de tom e passa a haver uma certa, de novo, animosidade, né, dos desenvolvimentos científicos com o desenvolvimento do pensamento filosófico, metafísico, teológico da igreja. Então há muita variação, tá? E mesmo no interior de cada um desses períodos também há variações. Então não há uma postura uniforme da igreja com relação ao desenvolvimento da ciência. Em terceiro lugar, o Kuhn apresenta na terceira sessão certas críticas escolásticas ao pensamento de Aristóteles. Então, o pensamento de Aristóteles foi reincorporado, né, à tradição europeia, primeiro através dessas traduções de versões árabes dos textos antigos, depois traduções dos próprios originais, e que foram redescobertos. Mas a assimilação disso não foi uma assimilação passiva, foi uma assimilação em boa medida crítica também. Houve muitas novas teorias, novas concepções que foram desenvolvidas em particular nessa época, no período escolástico. Então, o Kuhn salienta o desenvolvimento na lógica, a silogística aristotélica foi bastante desenvolvida nesse período, desenvolvida e modificada. Ele cita o comentário de Nicolau Oresmo à astronomia aristotélica, em que Nicolau Oresmo adota uma concepção aristotélica no que diz respeito aos céus, à astronomia, mas ele critica os argumentos de Aristóteles, né? Então, por exemplo, ele critica o argumento de Aristóteles para que a Terra esteja no centro do universo. Ele diz assim, ele diz que faz parte da natureza da Terra estar no centro do universo. Então, por isso é que não poderia haver duas terras, né? Porque se houvesse duas terras, a gente tem duas coisas do mesmo material, e as duas tenderiam ao centro do universo, segundo Aristóteles, e elas se fundiriam numa terra única. E aí o Nicolau Oresmo diz, tá, mas como é que a gente sabe que a Terra vai para o centro do universo? Por que a gente não poderia ter... Por que a gente não poderia ter uma Terra esférica? Porque em função da Terra atrair Terra, né? A gente ter Terra atraindo Terra, então a gente poderia, em princípio, ter duas terras. E ele, no final, acaba concordando com Aristóteles, mas o fato de ele questionar os argumentos de Aristóteles, né, dele pôr em dúvida os argumentos de Aristóteles, abre caminho para outros tipos de questionamentos mais adiante. Quer dizer, esse mesmo tipo de raciocínio que ele está empregando aqui para criticar a argumentação aristotélica vai ser retomado depois por gente como Galileu, depois os astrônomos modernos. Ele questiona também o argumento de Aristóteles, né, dizendo que a Terra está fixa e as estrelas giram ao redor da Terra. Né? A gente olha para o céu de noite, tem as constelações estão passando no céu. E eles dizem, mas como é que Aristóteles sabe que são as estrelas que estão girando ao redor da Terra e não é a Terra que está girando ao redor de si, que nem a gente acredita hoje, né? A gente pensa hoje. A Terra gira ao redor de si, por isso que a gente vê as estrelas passando. Na verdade, é a Terra que está girando. Então,
Ele diz assim, ele apresenta um argumento, ele questiona, né, o argumento de Aristóteles e propõe uma relatividade do movimento, uma relatividade da ótica. E, de novo, esse é um argumento que vai ser retomado por Copérnico e Galileu. Exatamente o mesmo argumento, o mesmo tipo de argumento, né? Então a gente não sabe se Copérnico leu esse sujeito, mas esse é o tipo de crítica, de modificação no pensamento aristotélico que se tornou agora comum, né? A gente tem várias críticas sendo feitas no pensamento escolástico do período. Então isso tudo faz parte da herança, né, da recepção de Aristóteles no período escolástico. Também a teoria aristotélica do movimento tinha algumas dificuldades, né? Então, porque Aristóteles diz assim, que as coisas tendem a ficar em repouso na Terra. Se eu largar um objeto pesado, uma caneta que eu largo no chão, ela permanece parada, a menos que uma outra força a mova. O movimento é sempre causado por algo externo, a menos que a coisa esteja fora do seu lugar natural, né? Ela vai para o seu lugar natural, se é terra, vai para o centro da Terra e fica lá, até alguma outra coisa tirar ela de lá. Mas João de Buridan, um problema para o pensamento aristotélico, para essa teoria aristotélica, eram os projéteis. Então, se eu jogo um projeto, se eu jogo uma pedra ou uma caneta aqui, por que quando ela sai da minha mão ela continua voando? Porque, né, por que ela não sai da minha mão e cai? Se ela tende a, né, o que faz com que ela continue voando? E aí isso é uma explicação dificílima, porque eles não tinham a teoria da inércia que a gente tem hoje, que é uma coisa em movimento tende a permanecer em movimento até que a não ser que ela sofra algum tipo de resistência. E é exatamente isso que o Nicolau de João de Buridan, aliás, diz, né? Ele propõe que não apenas o repouso perdura, mas também o movimento perdura, a menos que ele sofra resistência. Então esse é exatamente o tipo de pensamento que a gente vai ver mais adiante, agora, né? mais tarde, né? com Galileu, depois com Newton. Então, o que o Kuhn está mostrando nessa sessão é que o contexto geral de recepção de Aristotélico é um contexto crítico, e muitas dessas críticas antecipam depois, foram incorporadas, né, as teorias que foram apresentadas, né, durante a Revolução Científica. E, por fim, a última sessão desse capítulo fala dos desenvolvimentos na astronomia propriamente dita, né, na astronomia na época de Copérnico. E o que o Kuhn diz é que a astronomia, diferentemente da cosmologia, da física, não houve desenvolvimentos significativos na astronomia nessa época, antes de Copérnico. A astronomia, quando Copérnico começa a estudar a astronomia, aquilo é como se fosse uma ciência nova na época. Então os textos de Ptolomeu foram aos poucos sendo redescobertos, mas não havia ainda uma tradição astronômica europeia criada. E então as primeiras pessoas que começam a escrever sobre isso escrevem já assim pouco tempo antes, na geração anterior a de Copérnico. Então, quando Copérnico começa a se dedicar a isso, ele está se dedicando a uma ciência nova. Além disso, Copérnico começa a estudar astronomia num contexto que já não é mais o da Idade Média, da escolástica, é um contexto do Renascimento. Então, Copérnico viveu no século XV, XVI, final do século XV até meados do século XVI. Esse é o período do Renascimento, né? O Renascimento começa no século XIV, vai até o século XVI. E é também o período da Reforma Protestante. A Reforma Protestante começa em 1517. Então, quando o Copérnico era um adulto já, então o Copérnico faleceu a Reforma começa em 1517 e o Copérnico faleceu em 1543. Então ele pegou bem o período inicial ali da Reforma. O Copérnico também viveu no período das grandes navegações, né, as navegações portuguesas e espanholas, as navegações aqui para as Américas, a descoberta do Brasil pelos portugueses, e, né, os caminhos alternativos pelo mar até a África pelos portugueses, que redesenharam, né, os mapas da época, né, muitos desses mapas remontavam à época de Ptolomeu, fizeram modificações, portanto, na astronomia também, né, para poder navegar em alto mar à noite, enfim. E
esse foi um período também de redescoberta das letras antigas, então um período em que havia filósofos neoplatônicos chamados humanistas, né, que valorizavam digamos assim, a matemática, as formas geométricas, a simplicidade. Isso também em parte incorporado no pensamento copernicano depois. Essas pessoas davam um lugar meio místico assim ao Sol na sua metafísica, né? Que o Sol seria uma espécie de símbolo representante ou morada de Deus. Então, vários aspectos assim do pensamento esse humanístico, havia aspectos do pensamento humanístico que eram anticientíficos, mas por outro lado haviam esses outros aspectos assim matemáticos e místicos com relação ao Sol que foram incorporados por Copérnico, né? A gente vê aspectos disso na obra dele. Então tem o pensamento, assim, modificações acontecendo em toda a parte, certo? Acontecendo na filosofia, acontecendo nas artes, no Renascimento, na arquitetura, nas letras, na pintura, na religião, no comércio, nas navegações, né, no conhecimento de outros povos. Muitas coisas estão mudando. Então, o Kuhn comenta, quando há muitas modificações intelectuais, teóricas, morais, sociais desse tipo, não é tão difícil assim introduzir novas mudanças teóricas. Então, o contexto em que o Copérnico viveu é um contexto propício a mudanças. Então, ele recebe uma série de influências, entendeu? Então, essa Revolução Copernicana não é a obra ali de uma pessoa sozinha que teve essa ideia e propôs isso. Não, aquilo lá estava sendo gestado já na escolástica, né, nessas mudanças todas que aconteceram, e também por desenvolvimentos internos, né, próprios ali da astronomia. E depois a gente vai ver mais isso no próximo capítulo. O Copérnico, em particular, o problema do calendário, né? Havia esse problema a gente já viu isso no primeiro capítulo, né? Um ano não tem 365 dias, ele tem um pouquinho mais, mas quanto mais? Tem que acrescentar um dia a mais de vez em quando, né? O ano bissexto. Mas mesmo acrescentando um ano bissexto, de 400 e 400 anos tem que fazer algumas modificações, tem que tirar um dia. Então, né, a gente tem o cálculo, a elaboração de um novo calendário. O calendário era algo que estava sendo cogitado na época e se pediu para Copérnico que elaborasse um parecer a respeito da reforma do calendário. A igreja pediu para Copérnico elaborasse um parecer a respeito da reforma do calendário. E o Copérnico disse, sim, mas para eu elaborar uma reforma do calendário eu tenho que primeiro, talvez, melhorar as teorias astronômicas. Então isso é que levou ele a se aprofundar no estudo da astronomia e depois, por fim, propor uma nova astronomia. Certo? Então a mudança do calendário desempenhou também um papel importante aqui na elaboração da teoria copernicana, pelo menos com um motivador, né? Então esse é o central aqui do capítulo 4. O objetivo desse capítulo é apresentar o contexto próximo de Copérnico, em que as obras de Aristóteles e Ptolomeu foram recepcionadas de maneira crítica pelos medievais, e o contexto assim, de grandes transformações intelectuais que está acontecendo no período do Renascimento em que Copérnico viveu.